Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E cá estou eu, provavelmente com o início de uma segunda gripe, resfriado aí do ano. Eu tava me recuperando, né? Fiquei até uma semana sem episódio há algumas semanas atrás. E aí, semana passada, meu marido apareceu resfriado, tossindo, uma tosse feia, mas nenhum outro sintoma além disso. E aí, agora ele está melhorando, e isso significa o quê? Que é a minha vez de ficar doente, né, gente? Morar com uma pessoa tem disso às vezes. O bom é que eu observei todos os sintomas dele, vi os remédios que ele tomou, então tá mais fácil, eu acho. Então existe a possibilidade de talvez semana que vem eu estar sem voz. Mas vamos que vamos, né? Uma semana por vez aqui. Hoje no podcast vou falar de filmes de 2026. Esse é o momento que às vezes eu faço um balanço do meu ano, mas eu não sei se esse tipo de episódio tem tanto apelo assim. Então eu queria falar dos lançamentos que eu assisti nesse ano, né? Os lançamentos do ano que eu assisti no ano. E falar dos filmes que eu quero assistir, porque estatisticamente eu costumo assistir mais lançamentos do ano no segundo semestre. Até porque é o momento que vários deles chegam nos streamings. Nem sempre eu vou no cinema tanto assim. E eu também considero como lançamento filmes do ano anterior, mas que só chegaram esse ano aqui no Brasil, seja no cinema, seja no streaming. Então tem alguns filmes aqui na minha lista que são filmes de 2025 ou até mesmo 2024, mas que só chegaram nos cinemas numa distribuição geral ou que chegaram nos streamings com uma distribuição ampla em 2026. Até agora, né, nesse momento, no meio de julho, né, passou um pouquinho da metade do ano, eu assisti 14 filmes que são lançamentos de 2026. Eu vou passar no ranking muito rapidamente, porque esse vai ser um dos conteúdos de final de ano, assim, falar do meu ranking de lançamentos e tal. Então, vou passar rapidamente, até porque eu falei mais de cada filme nos episódios de assistidos do mês. Tem 2 filmes aqui que eu assisti agora em junho. Então eu vou falar no episódio de assistido em junho, que vai acontecer daqui a algumas semanas. Calma, o mês ainda não acabou. Mas em 14º lugar, Lindas e Letais, que foi um lançamento direto no Prime Video. Um filme bem assim, direto pro streaming, bem barato, bem ruinzinho. Na mesma vibe vem O Refúgio, que é aquele filme de pirata lá, da Prime Video também. Eu tenho a impressão que filmes da Netflix e filmes do Prime Video têm caras muito diferentes. Apesar de ambos terem características em comum, de valor de produção baixo, de ter uma cara de filme pra TV, uma cara de filme barato, eu acho que existem algumas diferenças entre os dois streamings, assim. Eu ainda preciso parar pra pensar sobre quais elas são, mas elas existem. Depois veio Morro dos Ventos Vivantes, foi um grande auê no começo do ano. E aqui encerra o top 3 piores da minha lista. Os próximos filmes eu gostei pelo menos um pouquinho, que é Oi Sumido, um filme indie, uma comédia romântica indie, né? Ele se intitula com isso, mas eu não acho que é exatamente uma comédia romântica. Falta um pouco do romance, assim, é um pouco esquisito. E eu tinha expectativas pra esse filme, nem todas elas foram atendidas. Depois de Férias com Você, que é um original Netflix, direto pra TV Netflix, que é uma comédia romântica também. E essa mais divertida, gostei. Achei um filme fraco, um filme pouco memorável, um filme com alguns problemas já comuns a originais da Netflix, sim, mas eu achei divertido. Depois vem Marte Supreme, que é um filme do ano passado, que só chegou no cinema esse ano, eu assisti no cinema, então eu estou contando como lançamento de 2026. É um filme que eu não gostei muito, mas que eu consigo ver muita intenção e muita mão do diretor em coisas bem interessantes, então ele tá acima desses filmes que eu já falei. E depois, Se Eu Tivesse Pernas, Te Chutaria também, um filme independente, que tem uma vibe. Também queria ter gostado mais do que eu gostei, né? E aqui encerra a parte mediana do meu ranking. Daqui pra frente são filmes que eu de fato gostei, alguns mais que outros, mas já é a parte do feliz com o meu ranking. Pra Noiva, da Mark Gyllenhaal, esse eu vi no cinema também. É um filme que ele foi um pouco divisivo, até mesmo pra mim, porque tem partes que eu gosto muito, tem partes que eu não gosto muito. Mas eu acho que, no geral, é uma experiência bastante positiva, uma experiência maluca, mas positiva. Ainda bem que eu fui ver no cinema. 100 Noites do Desejo é um filme que eu vi mais recentemente, eu falei no episódio de assistidos passado. É uma fantasia toda diferentona.
É um filme do ano passado, mas que estreou no cinema esse ano. Eu vi por cabine. Aí tem o Drama, que é o filme do Robert Pattinson e da Zendaya, que deu o que falar alguns meses atrás. Eu só vi mais recentemente quando chegou no streaming. Gostei bastante. E aí Devoradores de Estrelas, que também foi um grande sucesso. Eu acho que esse filme foi um dos maiores sucessos do primeiro semestre no cinema. Tava muito curiosa pra assistir. Chegou no streaming, vi já no fim de semana que chegou. Gostei bastante também, vou falar mais no episódio de assistidos de junho. Cara de um Focinho de Outro, animação nova da Disney Pixar. Vi no cinema também, me diverti horrores. Se eu tivesse visto em casa, não sei se estaria tão alto nesse ranking, mas eu vi no cinema e eu amei a experiência. Depois Hamnet, que eu também vi no cinema, também é um filme do ano anterior, mas que teve a sua estreia no cinema em janeiro. E gostei muito, muito emocionante, fotografia belíssima, um filme muito bonito. Muito, assim, emocional, mas bonito. E, em primeiro lugar, No Other Choice, do Park Chan-wook, que em português ficou A Única Saída. Eu me confundo, porque em alguns lugares ficou Sem Outra Saída, A Única Saída. Eu confundo às vezes. Eu acho que até mesmo quando eu falei aqui no podcast, eu acho que eu vi ele em maio ou abril, foi na época que chegou na MUBI. E eu devo ter confundido entre os títulos. É o meu lançamento do ano favorito até agora. Também é um filme do ano passado, que ele estreou em vários festivais, mas que só chegou nos cinemas brasileiros no começo do ano, acho que em janeiro. E aí, uns 2 meses depois, já estava no catálogo da MUBI, que foi lá que eu assisti. E é muito, muito bom. Maluquices do Park Chan-wook, que sempre são tão boas de assistir. Então, como vocês podem ver, eu não assisti tantos filmes assim, né? Desses 14... vários deles foram lançamentos diretos para streaming, ou filmes de ano anterior que chegaram agora, então eu não participei tanto das conversas de alguns lançamentos do começo do ano. E aí com isso, né, conforme foi estreando e foi tendo reação, eu fui coletando uma lista de coisas que me interessam, que já estrearam, ou que estão no limbo entre ter sido lançado no cinema e não tá no streaming ainda, ou algumas coisas que estrearam lá fora e não chegaram direito aqui, mas já tem como assistir, se é que vocês me entendem. Então eu fiz uma coletânea de algumas coisas que eu tenho interesse e eu acho legal compartilhar com vocês para deixar no radar. E aí depois eu vou falar de algumas coisas que vão estrear ainda e que eu fiquei interessada. E aí vamos nós com expectativas. Tem o Extermínio Templo dos Ossos, que é um filme que está no meu radar já faz um tempo. Eu comecei a maratonar os filmes da franquia Extermínio. Quem ouve os episódios de assistidos do mês deve ter percebido que teve um mês que eu vi o primeiro Extermínio, aí no mês seguinte eu vi o segundo Extermínio, e aí eu preciso ver o Extermínio 3, e aí depois eu vou chegar no Templo dos Ossos. Até o final do ano vem aí. Tem um filme do Sam Raimi, que eu sei que tá no Disney Plus, e eu não tenho Disney Plus, eu queria assistir, que é com a Rachel McAdams e o Dylan O'Brien, que eles ficam presos na ilha. Chama Send Help, o original. Em português ficou Socorro, ponto de exclamação. Vi algumas críticas mistas, mas parece ser um filme divertido, mais ou menos. Sei lá o quão divertido ele é. Mas é um filme que eu fiquei interessada de ver. Tem aquele Manual Prático da Vingança Lucrativa, que tem o Glenn Powell. Chegou recentemente no Prime Video, tem cara de ser dessas comédias de crime meio engraçadinhas, meio sonsinhas, sei lá, pode ser um 8 ou 80. Eu confesso que eu estou um pouco cansada do rosto do Glenn Powell, mas eu acho que é um filme que eu vou acabar eventualmente vendo. Tem um filme que chama Forbidden Fruits, que é da Meredith Holloway, que é... sei lá, parece um terrorzinho indie cult com várias mulheres, com roupas bonitas, que não chegou oficialmente aqui no Brasil. Eu lembro que esse filme fez um barulho no começo do ano, acho que foi Sundance, mas aqui no Letterboxd tem vários web amigos que já assistiram, então eu imagino que já caiu do caminhão em algum lugar. Tem o Mother Mary, que é o filme novo do David Lowery, que eu também não acho que já chegou aqui no Brasil, mas já chegou lá fora e vários web amigos do Letterboxd já assistiram. É um filme com a Anna Hathaway e a Michaela Cole, e parece que é bem assim, aesthetic, bem visuais, bonitos, de diva pop conceitual. A recepção foi meio média, mas eu quero ver pela estética. Tem Ovelhas Detetives, a grande surpresa do ano.
que eu, se tudo der certo, vou assistir esse fim de semana. Já tá no Prime Video, já tenho planos de ver. Mas foi um filme que ninguém tava dando nada e o pessoal tava se divertindo. E eu fiquei curiosa. Tem tudo pra ser uma vibe meio Paddington, assim. Obsessão, o terror do ano. Todo mundo só fala disso. Eu vou assistir quando chegar no streaming. Ainda não chegou, mas aguardo ansiosamente. Mestres do Universo, o filme do He-Man, também queria ver. Eu vi que é um grande fracasso de bilheteria, mas as pessoas que viram falaram que é engraçadinho. Tem cara de ser meio bobo, mas uma diversão justa, assim, para um domingo à tarde. Quero assistir. Também quero ver o filme novo do Steven Spielberg, o Dia D, que eu acho que ainda tem algumas sessões no cinema aqui de Bauru, mas meu esforço atual é para assistir a Odisseia, que eu também quero tentar ver nos próximos dias no cinema, e provavelmente vai ser uma Odisseia conseguir um horário bom, numa sala boa. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, seja de ver legendado, seja de ver numa tela muito grande. Eu preciso pensar e ver o que eu vou fazer. Mas também quero ver a Odisseia do Nolan no cinema, na maior tela possível, que dê no meu orçamento e nos meus horários, enfim, né? Eu nem sou tão fã do Nolan, assim, mas eu admiro muito o trabalho dele. E principalmente se manter forte no seu cinema autoral nesse ano do Senhor 2026, né? Então eu vou querer ver numa tela grande. Não tem IMAX em Bauru, só tem aquela sala, sei lá, XD do Cinépolis. Eu quero tentar ir nela, mas está tendo um conflito de interesses em questão de horário e só tem dublado. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Aí também no cinema tá Supergirl, que eu também queria assistir, mas, né, eu acho que eu vou ter que pagar muito caro no ingresso pra ver Odisseia. Então vou ter que sacrificar Supergirl pra ver quando chegar na HBO Max, mas tô bem curiosa pra ver. Apesar da recepção não ser lá aquelas coisas, eu também acho que tem vibe de ser um filme divertido. E O Convite, que é um filme que veio do nada, Olivia Wilde, eu nem sabia, acho que ela tava com um filme novo. Não lembro se eu comentei no episódio no começo do ano, falando das estreias do ano. Eu não tenho memória nenhuma de falar desse filme, mas eu posso ter falado. Mas enfim, veio aí, tá todo mundo amando esse filme, as críticas estão muito positivas, e eu tô muito curiosa pra ver. Mas ele não tá em cartaz aqui em Bauru. Não sei se isso é bom ou ruim, porque se tivesse eu também ia estar sofrendo, porque eu acho que eu não ia conseguir ver. Mas, enfim, tô bem curiosa pra ver quando chegar no streaming. Espero que não demore tanto. E agora, filmes que vão estrear ainda, então não sabemos nada. Vai ter 2 filmes da Marvel, né? Vai ter um Homem-Aranha, acho que em breve, e um Vingadores no final do ano. Não sei se tem espaço para 2 filmes tão grandes, por assim dizer, em 6 meses, né? Mas vamos lá, não sei se tem mais espaço para Vingadores nesse mundo que vivemos, né? Mas vai ter, eu eventualmente vou assistir. Não sei como, mas vou. No final do ano vai ter Duna Parte 3, talvez na mesma semana que Vingadores Doomsday. E eu tô muito mais animada pra Duna. Eu gosto muito da franquia, gosto do livro. Só li o primeiro, né? Esse terceiro filme vai ser baseado no segundo livro. E eu vi o trailer, fiquei muito feliz. Então, eu não tenho muito hábito de ver trailers. E eles também não costumam me despertar muita coisa. Então, estou ansiosa pra Duna Parte 3. Acho que é o filme que eu estou mais querendo ver de todos. Vai ter filme novo dos Jogos Vorazes, né? O Amanhecer na Colheita, que é baseado no livro mais recente. Que ele vai se passar, acho que 25 anos antes dos eventos dos Jogos Vorazes. Ele tá programado para lançar em novembro, em estreia mundial. E aí a gente vê o que acontece. Capaz de eu assistir só ano que vem quando chegar no streaming, mas vamos que vamos. Tem o Digger, do Alejandro Inárritu, com Tom Cruise. 2 cabeça dura, artista, trabalhando juntos. O que será que vai acontecer? Eu tô curiosa, eu não sou a maior fã de nenhum dos dois, mas eu admiro o comprometimento com a arte que eles têm. Então estou curiosa para ver esse filme, que tem tudo para ser uma grande figura na próxima temporada de premiações. Tem uma animação nova do Travis Knight, que ele faz stop motion na Laika. Ele fez Cubo e as Cordas Mágicas, por exemplo, e ele dirigiu Mestres do Universo, mas ele vai vir com um filme novo que chama Wildwood,
uma animação que parece muito bonita. Também vi o trailer dessa e parece muito bonita. Tá com previsão de estreia no cinema também no final do ano. Vamos ter uma nova adaptação de Razão e Sensibilidade, dirigido pela Georgia Ockley, estrelado pela Daisy Edgar Jones. Saíram posters, eu achei eles muito bonitos, apesar de que a Daisy Edgar Jones está sempre usando o mesmo cabelo em todos os filmes, inclusive esse que é de época. Ela tem as franjas curtinhas perfeitas para o século XIX. Mas tô curiosa, preciso rever o filme do Ang Lee pra lembrar da história. Não vai dar tempo de eu ler o livro, então vou ver o filme dos anos 90 pra lembrar da vibe da história, pelo menos. Tem o filme novo do Robert Eggers, Werewolf, que eu acho que em português vai ficar Lobis-Homem, porque o título original ele é uma brincadeira, não tá escrito werewolf, né, como é lobisomem, é estilizado. Então eu imagino que nos outros idiomas também tem uma escrita estilizada do título. Tá previsto para estrear no cinema na última semana de dezembro lá nos Estados Unidos, então é bem capaz que ele chegue no final de janeiro aqui no Brasil. Uma janela parecida com o que veio o Nosferatu. E tá com uma vibe parecida, tô curiosa. Fui ver Nosferatu no cinema. Vamos ver, quero ver esse aqui no cinema também. Espero que dê certo. E tem os filmes de festivais que eu não acho que vai chegar tão já, assim, que nem La Bola Negra, que nem Fjord, que ganhou Palma de Ouro, né? Todos os filmes de Cannes, os filmes que vão aparecer aí em Veneza a partir de setembro. Então vão ter vários outros filmes novos para ficar no radar que provavelmente vão chegar no primeiro semestre do ano que vem. E é isso, gente. Um episódio um pouco mais curto hoje, que eu tô gravando e editando aqui no sábado de manhã pra publicar já pra vocês. Eu dei uma improvisada nesse tema, porque a hora que eu acordei hoje eu não sabia o que eu ia falar aqui com vocês. Foi enquanto eu tomava meu café que eu tive essa ideia. E eu acho que ficou bom. Um episódio mais curto, mais resumido. Semana que vem espero estar de volta. Torçam pra minha voz não ir embora. E me sigam nas redes, né? Se não tiver episódio, eu vou comunicar por lá, principalmente no Instagram, @filme.da.semana. Também tô no Blue Sky, @lalariland. De vez em quando eu posto coisa no TikTok, que é Filme da Semana tudo junto. E se você quiser falar comigo por e-mail, tem o podcast filmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queira fazer alguma contribuição pro meu trabalho, quiser mandar uns R$10 pra eu comprar pastilha de dor de garganta, ficaria feliz. E por hoje é só. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.